Abra sua Bíblia, se você pode, em Provérbios capítulo 11, versículo 17. Provérbios é um livro muito forte, muito famoso, foi escrito pelo famoso rei Salomão. Salomão era um instrutor de vida. Ele dá muitos direcionamentos de como você viver, tipo, escuta teu pai, obedece tua mãe, não faz isso, cuidado com aquilo. É uma instrução de vida. Salomão é um orientador. Por causa da sua transbordante sabedoria, ele vive orientando as pessoas. E aqui no capítulo 11, versículo 17, ele vai falar algo que me chama muita atenção. Ele vai falar assim, eu estou lendo na versão NVI, quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O homem cruel causa o seu próprio mal. Salomão começa primeiro com uma frase dizendo o seguinte: quem faz o bem para alguém, na verdade está fazendo bem para quem? Para si mesmo, está escrito, é a palavra. Mas o homem cruel causa o seu próprio mal. O que ele está querendo dizer, em conexão com a primeira frase? Que quem faz o mal para os outros, que é o homem cruel, na verdade está batendo nele mesmo. Entendeu isso aqui? Então vamos pensar o que é fazer o bem para os outros. E como fazer o bem para os outros tem a ver com fazer bem para nós mesmos. Vamos refletir nessa mensagem. Primeira coisa que você tem que pensar é, sua mente, a sua consciência é um conjunto de memórias. Repete comigo, memórias. Então, quanto mais memórias positivas você acumular, mais paz, tranquilidade, sono tranquilo, menos lembranças dolorosas você vai ter. Nós somos impactados diretamente pela memória que temos. Às vezes, você está passando um lugar, sente um cheiro de café, um cheiro de terra molhada. Isso lembra a minha infância. Você lembra de coisa boa. Porque você tem algumas memórias boas, mas também você pode sentir algum cheiro, escutar alguma música, passar por algum lugar que te lembra coisa ruim, sim ou não? Nós somos impactados pelas memórias que temos. Só que, biblicamente, as melhores memórias que você vai criar não é o que aconteceu contigo, é o que você fez pelos outros. É o que você faz pelos outros. Por exemplo, a melhor forma de você reduzir uma dor é ajudando alguém a sair de uma dor. Esse dia eu estava num jantar em Brasília, uma moça chegou para mim e falou assim, com licença, posso te cumprimentar? Eu falei, opa, não sabia quem era, pode. Ela falou assim, eu sou médica e trabalho voluntariamente para a Cruz Vermelha. Eu quero te agradecer, eu acabei de voltar. Aí falou o nome de um país que eu não lembro, tipo Tanzânia, um país lá da África bem pobre. E fiz 1 mês de trabalho voluntário. E eu fui lá por causa de você. Eu falei, por causa de mim? Ela falou, porque eu escutei um Café com Destino que você dizia que se a gente ajudar a diminuir a dor das pessoas, a gente na verdade está diminuindo a nossa dor. E eu não aceitava, porque o meu pai, minha mãe e meu irmão morreram da mesma doença no mesmo ano. Era um tipo de câncer familiar que pegou todo mundo. O pai morreu, a mãe morreu e o irmão morreu no mesmo ano. Ela falou, é muita coincidência para mim, isso me arrasou. Eu estava numa dor tão grande que eu pensei em desistir da minha própria vida. E eu estava assistindo, você falava isso, e eu quero te agradecer, porque minha dor foi embora. Hoje eu lembro com saudade, mas não mais com dor. Quando eu cheguei naquele país e vi o que as crianças passam, e vi como eu posso, só dando um remedinho, só cuidando, melhorar a vida de pessoas que não têm expectativa nenhuma de melhora, eu vi que na verdade dá para superar minha dor. Enquanto você está sofrendo tanto com a sua dor, tem sempre alguém com uma dor maior. Eu lembro no dia que minha mãe faleceu, que eu falei, meu Deus, que tragédia aconteceu comigo. E uma pessoa me escreveu no direct do Instagram assim, Tiago, eu sei como é que é, mas vai passar. Aí eu penso, como a pessoa está falando que vai passar? Ela não está na minha dor? Ela falou assim, porque eu num acidente doméstico, sem querer, deixei a panela cair quente sobre meu filho e matou meu filhinho de 2 anos.
Demorou muito tempo para eu me aceitar, para eu me perdoar, para eu entender que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha um propósito em tudo, mas a dor passou. Então fica tranquilo que vai passar. Quando ela falou isso, na hora eu já estava sentindo menos dor. Eu falei, quê? A mulher perdeu um filho. Entre aspas, foi responsabilidade dela. Eu não posso achar que tem gente que está sofrendo mais do que eu. Que eu tenho maior sofrimento. Tem gente sofrendo mais do que eu. Aí a Bíblia vem e fala, quando você resolve o problema de alguém, quando você ajuda alguém, quando você faz o bem para os outros, na verdade você está fazendo para você. Por quê? Porque você está criando memórias. Que é a única coisa que te dá felicidade e paz, memória. Conversa com quem já está prestes a partir. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que já está prestes para partir, prestes para morrer? Sabe o que você vai reparar? Que ela não vai falar de quanto tem na conta, nem do diploma que ela ganhou. Ela só vai falar de lembranças, de memórias. Ah, aquele verão de 1990 e pouco com as crianças. Lembra quando a gente foi para tal lugar? Eu passei os últimos momentos com a minha sogra. Ela falava só de lembranças. Quem já está pronto para partir não está nem aí porque tem, porque deixou de ter, porque construiu. É só lembranças. Porque no final das contas o que importa para o ser humano para sentir paz e felicidade são memórias. E quanto mais você faz o bem para os outros, mais memória positiva você garante em você. Imagina como vive uma pessoa que só faz mal para alguém. Como está a mente dessa pessoa. Como o espírito perturbado dessa pessoa deve estar. Que tipo de sentimentos rondam a mente e o coração dessa pessoa? Que tipo de sono essa pessoa tem? Porque a própria Bíblia diz que quem não faz o bem, que é o homem cruel, ele causa o seu próprio mal. O pior mal que você pode viver não é o que alguma pessoa vai fazer contra você, é o que você mesmo se faz. Está escrito. O pior mal não é o que fazem contra você, é o que você mesmo se faz. E o pior mal que você mesmo pode se fazer é quando faz mal para alguém. Quando você abre a sua boca para maldizer alguém, para fofocar sobre alguém, para falar mal de alguém, para diminuir alguém, para caluniar alguém, para passar uma mensagem que você nem sabe se é verdade de alguém, você está fazendo mal para esse alguém e está fazendo mal para você mesmo. Muita gente começa a ficar triste, meio depressivo e nem sabe por quê. É o acúmulo de memórias ruins, até inconscientes, você nem lembra, mas está acumulando, está empilhando coisa ruim dentro de você. Está roubando tua paz e a tua felicidade. Você não faz mal para as pessoas só quando pisa nelas ou quando tira algo delas. É quando toca no nome delas indevidamente também. É quando você pode ajudar e finge que não viu. Como eu falei, o que vai te custar um dia você pagar um almoço para alguém? Um dia você vê quem dos teus amigos, dos teus colegas está num aperto maior e comprar o gás do mês para eles? O que vai faltar na tua vida? Mas por que a gente não faz? Porque a gente começou a ficar insensível a fazer o bem para os outros. Porque o mundo está piorando, e eu vou te dar uma notícia, vai continuar piorando. Quem vai melhorar é você. Então você que tem que se cuidar, porque o mundo vai piorar. Mas não é porque o mundo está insensível que nós seremos. Não é porque o mundo fala mal que nós vamos falar mal. Não é porque é fofoca normal lá fora que a gente vai fofocar. Não é porque inveja é coisa de gente que a gente vai fazer. A gente não vai. Porque nós vamos criar memórias que vão garantir nossa paz e a nossa felicidade. Isso só é possível fazendo bem aos outros. Só é possível fazendo bem para os outros. Como se faz o bem para os outros? Tem decisões que você toma que dificulta a vida das pessoas, então cuidado com as decisões que você toma, principalmente vocês que estão em posição de liderança. Tem coisas que você fala que podem facilitar ou podem bloquear a vida dos outros, cuidado. Tem ações, tem atitudes, comportamentos que você pode fazer o bem ou fazer o mal. Às vezes, eu estou de aeroporto em aeroporto, virado sem dormir. Meu humor está lá embaixo, eu estou arrebentado, estou estressado, já falei 10 horas seguidas. Mas eu estou no aeroporto e vi um monte de gente querer me cumprimentar, contar história de vida, eu abro um sorriso e escuto com prazer. Porque essa pessoa talvez nunca tenha a oportunidade de novo de estar comigo.
mas eu vou ter outras vezes em aeroportos. Então eu faço o bem simplesmente dando um sorriso. E quando eu entro aquelas 2, 3 horinhas de um avião para o outro, Deus me dá um descanso naquele sono que parece que eu dormi a noite toda. Mas eu sei que é porque eu fiz o bem. Que eu podia simplesmente falar, não deixa chegar não que eu estou cansado. Não deixa vir não. Mas sempre eu estou disposto a fazer o bem. Até porque a Bíblia diz que a única coisa que vence o mal é fazer o bem. A Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Oração não vence o mal, cesta básica não vence o mal, pensamento positivo não vence o mal, só fazer o bem vence o mal. Está escrito. Ou seja, a mensagem de hoje é uma convocação para que fazer o bem aos outros seja prioridade na nossa vida. Não é fazer bem a nós, fazer bem aos outros deve ser prioridade, porque a Bíblia diz que quando você faz aos outros, na verdade você está trazendo para você. Essa é a forma bíblica de você viver bem, fazendo os outros se sentir bem. Já reparou que quando você está acima do peso, todo mundo fica te lembrando disso? Ih, gordinho, hein? Mas quando você emagrece, o pessoal finge que não viu? Não reparei não. As pessoas não querem fazer o bem nas mínimas coisas, elogiar. Pô, você está bem vestido. Quando está mal vestido, fala. Quando está bem vestido, não elogia. Não consegue celebrar a vitória dos outros. A pessoa vai lá, se esforça, compra o carro, você acha que é normal. Não é normal, a pessoa se esforçou, você tem que falar, parabéns pela conquista. Se alegre com os que se alegram. Chora com os que choram. Fazer o bem para as pessoas não é só levar cesta básica para quem precisa, não. É dar um sorriso para quem está feliz e chorar com quem está chorando. Qual foi a última vez que você tirou um tempo da sua preciosa vida só para ficar do lado de alguém que está precisando só de companhia? Que tipo de bem você está fazendo para as pessoas? A gente está tão focado em construir o nosso futuro, construir o nosso negócio, construir o nosso ministério, que a gente esquece que, na verdade, a gente só vai colher aquilo que planta, e não se planta em si mesmo, a gente planta nos outros. Então não tem outro jeito. Fazer o bem é a forma de nós vivermos bem. Presta atenção para você gravar. Fazer o bem é a forma de nós vivermos bem. Talvez você tenha que começar a elogiar mais as pessoas. Você é especialista em criticar, mas nunca elogia. Às vezes você tem que começar a ser mais generoso. Você é especialista em pedir, mas não dá nada. Às vezes você tem que começar a ser um abridor de portas. Você adora ver uma porta aberta para você, mas não abre porta para ninguém. Quantas ligações eu recebo por semana de agradecimento, pessoas falando, Tiago, obrigado, hein? Fulano me ligou, obrigado por ter me indicado. Sempre que eu estou num lugar que está acontecendo algum tipo de movimentação, que eu lembro de alguém, eu falo, você conhece fulano? Ele faz isso. Eu tenho prazer em ficar indicando as pessoas, porque eu sei que eu estou fazendo o bem. Estou botando comida na mesa de alguém, fazendo aquela indicação de trabalho. Não, fulano mexe com isso, faz com ele. E com isso, sendo uma pessoa pública, eu coloco o meu nome em jogo, porque quando você indica, se der errado, cobram você. Mas eu prefiro pagar o preço de errar tentando acertar do que ficar omisso e não fazer o bem para ninguém. Eu decidi, é uma decisão que eu tomei na vida, que a minha vida vai ser de verdade. E para a minha vida ser de verdade, eu não posso fazer o bem de palavras aqui em cima. Aqui em cima é fácil. Eu tenho o dom da oratória, eu sei falar. Isso aqui para mim é fácil. Difícil mesmo é lá embaixo, chegar e fazer o bem para as pessoas mesmo. É ajudar mesmo. O difícil é você abrir mão do teu próprio tempo, do teu próprio recurso. Às vezes você não está num bom dia, não está com um humor legal, mas ainda assim tem que fazer o bem para alguém. A pergunta é, qual foi a última vez que você fez o bem para alguém? Qual foi a última vez que você tirou alguém de uma situação que você poderia ter tirado? Qual foi a última vez que você abriu a porta para alguém? Qual foi a última vez que você falou bem de alguém? Não falou mal, porque falou mal talvez você tenha que pedir perdão para Deus hoje, por tanto que já falou, mas que você falou bem de alguém para alguém.
Qual foi a última vez que você facilitou a vida de alguém? Qual foi a última vez que você pode bater no peito e falar, puxa, eu sou uma pessoa de bem, porque eu faço o bem para as pessoas. E agora tem a recompensa de fazer o bem. Qual é a recompensa de fazer o bem? Empilhamento de memórias positivas. O que isso significa na prática? Dormir bem, paz, felicidade. Sou uma pessoa que contribui com as pessoas, sou uma pessoa que estou fazendo o bem sempre. O Jô Soares, apesar de não ser, pelo menos declaradamente, eu não tenho muita ideia, mas não ser declaradamente cristão, na sua última entrevista antes de morrer, que foi 2 anos antes da morte dele, foi a última entrevista, ele falou uma coisa que me marcou muito. O entrevistador falou assim para ele, Jô, tem alguma coisa que você se arrepende ou se orgulha na sua vida? Ele falou, tem uma coisa que eu me orgulho. Aí eu falei, o quê? De nunca ter feito mal para ninguém. Se um dia eu morrer, não vai ter nenhuma pessoa falando assim, ó, o Jô fechou a porta na minha cara, o Jô me distratou, o Jô não deixou eu fazer tal coisa, o Jô... Isso nunca vai ter, porque eu nunca fiz o mal para ninguém. Isso me marcou, porque é uma coisa que eu quero chegar no final da minha vida falando o seguinte, eu sempre fiz o bem para as pessoas. Eu não só não fiz o mal, eu também fiz o bem. Eu quero ser lembrado como uma pessoa, porque um dia todos nós vamos partir, e a gente tem que lembrar de como a gente vai ser lembrado. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que fez o bem. Eu posso abrir uma porta para você? Eu abro. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu posso falar bem de você? Eu falo. Você fez alguma coisa errada, está todo mundo falando mal? Eu vou dar um passo para trás, eu não vou participar de roda de fofoca e de calúnia. Chega disso. Eu vou fazer o bem. O mal eu não faço. De mal já tem muita gente fazendo. Nós precisamos de pessoas fazendo o bem, até porque quem vai colher o bem que você plantou é você mesmo. Portas vão se abrir de onde você nem imagina, mas é porque você fez o bem e até esqueceu. Pessoas vão te procurar e dar oportunidades que você nem merecia, é porque você plantou o bem, nem lembra onde foi. Nós vamos começar a colher todo o bem que plantamos na vida dos outros, porque uma coisa eu sei, Deus não deve nada para ninguém. Se você deposita o bem no mundo espiritual, Ele não fica te devendo, Ele sabe devolver com juros e correção monetária. O bem é obrigação daqueles que amam a Deus. O bem é obrigação de quem conhece a palavra. A gente não vai se deixar vencer pelo mal, nós vamos vencer o mal com o bem. Nós vamos vencer o mal com o bem. Hoje muitas pessoas se converteram pela primeira vez a Jesus Cristo. Saiba para você que se converteu hoje, que agora é nossa obrigação fazer o bem. Se vingar acabou para a gente. Falar mal dos outros acabou para a gente. Ter inveja dos outros acabou para a gente. Caluniar, acabou, passar informação que você nem tem certeza, acabou para a gente. Pensamentos ruins sobre os outros, acabou para a gente. A gente agora tem um novo estilo de vida, é fazer o bem. Esse é o nosso estilo de vida. Fazer o bem. Você pode ser impaciente. Você vai ter que vencer sua impaciência, que às vezes você vai ter que dar um lugar para alguém que tem mais necessidade que você de passar na sua frente. Fazer o bem. Quantas vezes eu vivo de avião em avião, pregando no Brasil e no mundo. Quantas vezes eu estou cansado da viagem, mas está vindo 3 senhorinhas, 2 na cadeira de ônibus aqui, eu falei, deixa eles passarem primeiro. E tem dia que parece que todo mundo do voo é deficiente físico e... eu estou falando. Tem gente que fala, não é possível, gente, já entrou 100 pessoas. Mas você tem que aprender a segurar as tuas necessidades, segurar a tua pressinha, segurar a tua impaciência, segurar o teu cansaço para fazer o bem. Não tem desculpa para quem quer fazer o bem. Essa é a verdade. Não existe desculpa para quem quer fazer o bem. E lembre-se que também tem condenação para quem fizer o mal. Porque quem é homem cruel, ou seja, não faz o bem para as pessoas, atrai o mal para si mesmo. Eu estou falando das coisas boas. Se você plantar o bem, vai colher o bem. Mas lembre-se que se não fizer o bem, também tem colheita. Só que é maligna. Só que é maligna. E eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui quer ter uma colheita ruim. Quer ter coisas malignas a teu caminho. Eu tenho certeza que o que você quer é paz para dormir, é felicidade para sorrir. O que é uma vida sem amor? Uma vida sem sorriso? Uma vida sem paz? É uma vida que não merece ser vivida. Só que essa paz que a gente procura, essa felicidade,
Esse sorriso no rosto não vem pelo dinheiro que você vai ganhar no teu negócio. Porque o dinheiro compra mais do mesmo. Muito bom, melhor que ser pobre, ganhando dinheiro, mas não é isso que vai te trazer a felicidade. A paz não vai vir com remédio de tarja preta. O que vai criar as memórias positivas para gerar paz, felicidade para você é fazer o bem às pessoas. Agora vai ficar mais difícil. Inclusive para quem não merece. Está escrito na Bíblia. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Teu inimigo merece tua comida? Não. Teu inimigo merece tua bebida? Não. Não merece. Quem fez mal para mim não merece nem minha atenção, quanto mais minha comida. Ainda assim, não é porque eu sinto, é porque está escrito. Eu vou fazer o bem. Se tiver fome, eu vou dar de comer. Se tiver sede, eu vou dar de beber. Porque só assim eu vou ser reconhecido como um filho de Deus. Filhos de Deus não são reconhecidos porque fazem um curso ou porque vão à igreja. É porque fazem um bem, ainda que essa pessoa tenha feito mal contra ela. Filho de Deus é reconhecido pelo que faz na vida dos outros. Eu estou decidido a ser uma pessoa de bem. E saiba que ser uma pessoa de bem no mundo mal é bem difícil. Você se sente injustiçado o tempo todo. Fala, puxa, eu fiz o bem e a pessoa não recompensou. Não espere recompensa de homens maus. Só espere recompensa lá de cima. Não faça o bem achando que alguém vai te retribuir. A gente faz o bem esperando lá de cima. Se você fizer o bem achando que alguém vai te retribuir o bem, você vai se frustrar muito nesse mundo mal. Nós fazemos o bem para que sejamos recompensados pelos céus, porque tem coisas que você faz que ninguém está vendo, mas os céus estão registrando. Os céus estão registrando. Então, como é importante o bem ser uma prioridade na vida de quem realmente quer servir a Deus a partir de hoje. Tiago, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Tiago, eu quero servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer mesmo? Então o bem tem que ser uma prioridade. O que você pode fazer por alguém hoje? Quem você pode facilitar? A vida de quem você pode facilitar hoje? Aliás, o que de errado, de ruim você pode parar de fazer hoje? Eu estava no meio de uma fofoca, eu vou parar, Tiago. Vou ligar para o fulano, vou pedir perdão, eu vou parar com isso. Para hoje. Para agora. Porque o homem cruel vai acumular males para si mesmo. Mas quem faz o bem para os outros, para si mesmo faz. Salomão sabe o que dizia. Provérbios é um livro de instrução. E a instrução dessa noite para você é: o bem e fazer o bem é uma prioridade para a sua vida a partir de agora. Não é mais uma opção, é uma prioridade. Fazer o bem é uma prioridade. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair daqui, vai ligar para uma pessoa que te fez o mal e vai facilitar a vida dela de alguma forma. Começa com os piores, começa com os mais difíceis. Começa com o pai que te abandonou e vai lá e paga uma conta para ele. Começa com uma pessoa que falou mal de você a vida toda e fala bem dela. Começa pelo mais difícil, porque a recompensa é maior. Começa pelo mais difícil, porque a recompensa é maior. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém consegue destruir uma pessoa que está disposta a fazer o bem. Qual é o inimigo que vai conseguir força contra você, se sabe que se ele fizer o bem, o mal contra você, você vai recompensá-lo com o bem? Me diz. Como alguém vai ter domínio sobre a tua vida emocional se essa pessoa sabe que não importa o quanto ela tente te humilhar ou te atingir, você só vai responder com o bem, porque quem é do bem só faz o bem. Quem é do bem não depende do mal das pessoas para mudar o humor ou o seu caráter. Quem é do bem, independentemente do que recebe, só devolve o bem. O nosso maior exemplo foi Jesus. Jesus estava sendo esbofeteado, Jesus estava sendo rasgado da cruz e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Me diz uma coisa, aqueles soldados romanos sabiam o que estavam fazendo? Acho que não, eles estavam recebendo ordem, vai lá e crucifica esse bandido aqui. Por isso que Jesus fala, Jesus é um homem que fala a verdade, fala: esses homens não sabem o que estão fazendo, perdoa eles não têm nada a ver com isso. Eles receberam ordens. Você imagina você orar pedindo o bem de quem está te rasgando numa cruz? Meu Deus.
Por isso que a Bíblia diz que ele foi nosso exemplo em tudo. Você, na hora que está sofrendo, pedir o bem de quem está te fazendo sofrer, isso não é normal. Isso é coisa de crente. Isso não é normal. Isso é coisa de filho de Deus, de filha de Deus. Isso não é normal. Isso é coisa de quem conhece os princípios imutáveis da palavra. Fazer o bem, principalmente para quem te faz o mal, não é normal. É coisa de quem vai para o céu. É coisa de quem está salvo em Cristo Jesus. É coisa de quem tem seu nome escrito no livro da vida. Fazer o bem é plantar para nós mesmos. É escrever o nosso futuro. É empilhar memórias positivas. É criar dias de paz e de felicidade para a nossa casa. Fazer o bem é dar o exemplo prático para os seus filhos olharem para você e te admirarem, porque sabe que você é um homem de bem, uma mulher de bem. Fazer o bem é virar referência para os seus amigos e todos eles comentarem o seu nome, porque sabe que tudo que você faz é para o bem. Fazer o bem é entrar na lista de Deus, de homens e mulheres que não importa o que aconteçam, sempre vão fazer o que está escrito, o bem. E eu quero declarar que a partir de hoje na sua vida o mal não vai mais encontrar espaço para agir. Porque pessoas de bem não têm espaço para o mal entrar e agir. Pessoas que só têm o bem só entregam o que têm. Você só vai começar a entregar o bem a partir de hoje. Toda armadilha maligna para interromper, atrapalhar ou confundir a sua mente está sendo agora destruída, porque o bem será a tua prioridade. Repete comigo, o bem será a minha prioridade. Quem acredita nisso, aplauda o Senhor com toda a sua força. Em nome de Jesus, eu declaro paz, saúde, segurança e prosperidade sobre você e sobre toda a sua família. Que Deus abençoe tudo que você fizer e tudo que você tocar a partir de hoje possa prosperar. Eu declaro que nenhum mal vai te suceder, praga nenhuma vai chegar na tua casa. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal e nem sequer em pedras você vai tropeçar. Um novo tempo começa na tua trajetória hoje, onde não importa o que te façam, o bem será a tua resposta. Deus abençoe vocês. Paz e prosperidade. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.